Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emerson Inácio, professor de Biologia, e hoje para a nossa segunda aula da playlist de Genética. Hoje eu irei trabalhar com vocês um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel. Antes de começar a aula, vou afastar aqui um pouquinho para você tirar o print, tá? Anotar as informações. Agora deixa um espaço extra porque haverá mais informações, tá bom? Então, sem enrolação, vamos começar a nossa aula. Pessoal, a primeira lei de Mendel também é conhecida como segregação dos fatores ou pureza dos gametas. A gente vai entender melhor isso daqui a pouco, né, nas conclusões de Mendel. Pessoal, o Gregor Mendel era um monge, certo? E o Mendel ele tinha interesse em explicar a hereditariedade. A hereditariedade é como as características elas são passadas de pais para filhos. Então, na época, não sabia explicar como essas características eram repassadas. Então, o Mendel, ele tenta explicar como era essa transmissão, certo? E aí, pessoal, os estudos de Mendel foram feitos basicamente, né, com uma planta, né, com uma ervilha da espécie Pisum sativum. Ela é conhecida popularmente como ervilha de cheiro, né? Inclusive, de acordo até com seu histórico, na própria literatura sobre Mendel, ele chegou a trabalhar com outras espécies. Porém, essa espécie, a Pisum sativum, que é a ervilha de cheiro, chamou muito a atenção Mendel por conta dessas características. Então vamos lá. Por que Mendel escolheu essa planta para trabalhar? Primeira coisa, ó, ciclo de vida muito curto, né? Segundo, muitas gerações em pouco tempo. Terceiro, alto grau de fertilidade. Olha só que características bem favoráveis, né, para essa espécie. Características marcantes e distintas. Esse é um ponto muito interessante dessa espécie, porque quando a gente fala de características marcantes, significam que são características fáceis de você visualizar e fáceis de você distinguir. Por exemplo, essa planta é uma planta leguminosa, então ela produz uma ervilha. Essa ervilha ou era amarela ou era verde. Então é uma característica marcante, visível e fácil de distinguir, porque ou era verde ou era amarela, não tinha uma outra cor relacionada a ela, beleza? Outra característica que fez Mendel escolher essa espécie, ó, facilidade na polinização artificial. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como foi que o Mendel fez a polinização artificial, né? Ele estimulou essa polinização, tá? E o último, fácil cultivo. Então, olha só, temos uma lista de fatores positivos para essa planta que fizeram com que o Mendel escolhesse essa planta como planta de estudo, tá, pessoal? Ele passou vários anos trabalhando com essa planta, fez vários cruzamentos, né? Há estudos aí que indicam mais de 20 mil cruzamentos, né? Bem mais de 20 mil cruzamentos em relação a essa planta. Tudo bem? Olha só, antes da gente começar a trabalhar os cruzamentos em si, é importante que você conheça um pouquinho da estrutura botânica, ou seja, a estrutura dessa planta. Por quê? Porque esses cruzamentos só foram possíveis, né, por conta de alguns rearranjos, né, por conta da polinização artificial. Então é importante também na aula de genética, sim, você conhecer um pouquinho sobre a estrutura desta planta específica. Então olha só, essa planta, pessoal, é uma leguminosa. É uma leguminosa porque ela vai produzir uma vagem, tá? Uma vagem, um legume. Então olha só, a vagem, pessoal, que é essa estruturazinha aqui, ó, ela vai ser o fruto. Então o fruto dessa planta é a vagem. E aqui dentro você vai ter ervilha. A ervilha vai ser o quê? A ervilha vai ser a semente, tudo bem? Então a vagem é o fruto e a ervilha vai ser a semente. Uma característica interessante é que essa planta ela é uma angiosperma, então ela produz flor e fruto. Lembra de botânica? Outra coisa, essa planta ela é hermafrodita, significa que ela tem tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Então se ela tem os dois, né, ela é capaz de fazer a autopolinização. Então ela mesma se autopoliniza, certo? E aí, pessoal, caso você não lembra, eu trouxe as estruturas que você vai encontrar na flor dessa planta que identificam a parte masculina e a parte feminina dessa flor. Então vamos lá. Os estames, pessoal, eles representam a parte masculina dessa flor. Tem plantas que só têm os estames, ou seja, que é apenas a flor masculina. Tem plantas que só possuem a parte feminina, que a gente chama de carpelo ou pistilo. E tem plantas hermafroditas, como é esse caso, que ela vai ter tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Então, olha só,
O estame, que representa a parte masculina, né, da flor, ela é formada por uma regiãozinha chamada de antera, tá? E essa antera é ligada a um filete, onde esse filete vai se conectar à flor. A antera, pessoal, é a região onde vai produzir o grão de pólen, tá? Onde terá, no caso, o gameta masculino da planta. Tudo bem? O conjunto da antera mais o filete, a gente vai chamar de estame, tá? Então, uma flor, por exemplo, ela pode ter vários estames. Tudo bem? Agora, a parte feminina da flor, a gente chama de carpelo ou pistilo, vai ser composto por essa regiãozinha aqui chamada de estigma, essa outra região central, estilete, o ovário e o óvulo. Então, por exemplo, quando essa planta produz o grão de pólen, esse grão de pólen cai no estigma, lembra lá em botânica, né? Forma um tubo polínico, e esse tubo polínico vai ajudar esse grão de pólen a chegar no óvulo para que ocorra uma fecundação. Tudo bem? Então, essa plantazinha aqui, pessoal, se você for observar a flor dela, vai ter tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Isso é muito importante você lembrar, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que ele fez uma polinização artificial. Ao invés de eles ao invés de Mendel deixar ela se polinizar, né, ele fez uma polinização cruzada, né, ou polinização artificial. Beleza? Então, olha só. Bom, vimos aqui um pouquinho sobre os fatores que fizeram com que Mendel escolhesse essa espécie. Vimos um pouquinho sobre as características botânicas dessa planta. E agora, pessoal, vamos ver as características que Mendel escolheu. Pessoal, a primeira lei de Mendel, ela trabalha basicamente com uma característica por vez. Diferente da segunda lei de Mendel, que a gente vai ter aula sobre isso, que vai ser 2 características ao mesmo tempo. Como assim, professor? Olha só, lá na nossa primeira aula de introdução à genética, eu falei para vocês que a união dos alelos formam os genes, e os genes vão produzir uma determinada proteína, e essa proteína vai determinar uma característica específica. Olha só, quando o Mendel começou a trabalhar com essa espécie, o Mendel trabalhou diversas características para essa planta. Só que aí ele pensou, eu preciso focar em algumas características. E aí, pessoal, ele selecionou para trabalhar dessa planta 7 características que eu listei aqui para vocês, tá? Dentre essas 7 características, nós temos, primeiro, a cor da semente, que pode ser amarela ou verde. Aqui tá laranja, tá? Mas você vai imaginar que aí seja amarela ou verde. A forma dessa semente, que ela pode ser lisa, no formato liso, ou um formato rugoso. A textura da vagem, que é essa daqui, ó, ela pode ser mais inflada, né, mais inchadinha ou comprimida. A cor da vagem, que pode ser verde ou amarelo. A cor das flores dessa planta, que pode ser roxa ou branca. A altura dessa planta, ela pode ser alta, né, ou uma planta anã ou planta baixa. E a posição das flores, que pode ser axial, ou seja, flores voltadas para a região de cima, ou terminal, voltadas para a região lateral. Então, ele focou, na verdade, em 7 características que eu listei aqui para vocês. Agora, olha só, para facilitar a vida de vocês, eu fiz um esqueminha bem bacana, porque olha só, desse lado aqui, ó, eu coloquei todas as características dominantes. E desse outro lado eu coloquei todas as características recessivas. Professor, o que é isso? Dominante, recessivo? Calma, só lembra que desse lado aqui eu tenho características dominantes e desse daqui eu tenho características recessivas, beleza? Vou te explicar agora o que é isso. Vamos lá. Pessoal, quando o Mendel foi fazer os cruzamentos, como eu falei para vocês, ele trabalhou com uma característica por vez. Como assim? Bom, quando ele começou a trabalhar com a cor da semente, ele trabalhou só com a cor da semente. Então não importava o tamanho, não importava a forma, não importava a cor das flores, era só a cor. Quando ele trabalhava, por exemplo, com a textura da vagem, ele trabalhava só com a textura da vagem. Então, independentemente se a ervilha era amarela, se era verde, se a planta era alta ou baixa, então eu quero que você anote que Mendel, na primeira lei, ele trabalhou com apenas uma característica por vez.
tá? Diferente de muitos pesquisadores na época, que estavam trabalhando cruzamentos também com plantas, mas eles trabalhavam várias características ao mesmo tempo, e aí ficava muita informação e eles não conseguiam interpretar aquelas informações. E Mendel não, ele trabalhou de forma bem organizada, né? Ele separou característica por característica, foi avaliando uma por uma. Beleza? Então é importante você anotar isso. Vamos lá. Eu selecionei aqui para vocês duas características dessa planta, ok? A cor da semente e a forma da semente, ok? Então vamos lá. A primeira geração que Mendel escolheu para trabalhar, ele vai chamar de geração parental, parental dos pais, tá? Ou uma geração de puros. Olha só. O Mendel, pessoal, ele pensou o seguinte, olha, para eu começar a fazer cruzamentos, eu tenho que garantir que essas plantas que eu vou cruzar sejam plantas puras para uma determinada característica. Então, olha só, ele pegou aqui a planta que produzia ervilha verde, deixou ela se autofecundar. Na outra geração, verde, deixou autofecundar, verde, deixou ela se autofecundar, verde. E aí toda geração ele foi vendo que aquela planta só gerava ervilha verde. Então ele tinha certeza que ali estava trabalhando com uma característica pura, certo? Da mesma forma amarela, deixava ela se autopolinizar, só gerava amarela por várias gerações. Isso por autopolinização, ela mesma fazendo o processo. Aí o que acontece? Ele pensou, e se eu pegar uma planta com ervilha verde e cruzar ela com ervilha amarela? Só que ele falou que isso era um pouco difícil, digamos assim, né? Porque elas já se autopolinizavam. Então, como é que eu iria fazer essa polinização, já que elas tinham tanto a parte masculina e feminina, elas iriam se autopolinizar? Aí ele faz o que nós chamamos de polinização cruzada. Então, olha só que legal. Ele pegou aqui uma planta que produzia ervilha amarela e pegou uma planta que produzia ervilha verde. Olha só o que foi que ele fez. Presta atenção nesse experimento. Ele primeiro pegou a planta, no caso, amarela, com um pincel. Ele veio aqui, ó, coletou o grão de pólen dessa planta, foi lá na outra planta verde, certo? Colocou nessa regiãozinha da parte feminina e cortou as anteras dessa outra planta, para garantir com que não ocorresse autofecundação. Professor, não entendi. Vamos aqui recapitular de novo. Ele coletou o grão de pólen de uma planta, certo? Com um pincel. Levou esse grão de pólen para a parte feminina da outra planta, colocou aqui, ó, e cortou a parte masculina da outra planta, para que a outra planta não se autopolinizasse. Ou seja, a fecundação ela iria ocorrer por uma indução. Ele induziu aquele grão de pólen a chegar nesse local e corta as partes masculinas. Tudo bem? Tranquilo? Bom, quando ele faz esse cruzamento, que ele vai verificar a prole, né? No caso, as ervilhas, né, que não deixam de ser os filhinhos, né, da planta, nessa primeira geração, ele viu que todas eram amarelas. E aí ele parou para pensar, opa, o que foi que aconteceu? Todas eram amarelas? Porque ele pensou, poxa, se eu vou cruzar uma amarela com verde, poderia nascer 50% cada uma, né? Ou uma a mais, uma a menos. Mas ele não esperava que logo no primeiro cruzamento nascessem todas amarelas. E ele começou a se questionar, cadê a característica verde? Onde é que está essa característica verde? Agora, olha só, ele deixou essas plantas se autopolinizarem, tá? Vamos pegar aqui um pincelzinho, né? Pra gente fazendo. Então, ó, ele deixou essas plantas se autopolinizarem. E aí, em uma segunda geração, que é a geração filial 2, ele obteve 3 amarelas e uma verde. Aí ele começou a se questionar. Opa, então a característica verde, a cor verde, ela não foi extinta. Ela sempre existiu, só que ela estava em recesso. E aí ele começou a se questionar, dizendo que existiam algumas cores, algumas características que eram características dominantes, que apareciam mais, e características recessivas, que apareciam menos. Pessoal, pensa comigo, raciocina. Em relação à cor, você acha que a característica da cor que aparece mais aqui é o quê? Logicamente é o amarelo. Então, ele disse que essa característica que aparecia mais, tá? Era uma característica dominante, era um traço dominante, era uma herança dominante.
E a característica que apareceria menos seria uma característica recessiva. Pessoal, isso é um grande avanço dentro da genética na época, porque ele consegue identificar características dominantes e recessivas. E que quando essa característica dominante está ao lado de uma característica recessiva, a característica dominante é o que vai prevalecer. Tudo bem? Beleza. Olha só, depois dele analisar tudo isso aqui, ele começou a verificar mais a fundo esses cruzamentos. Então, olha só, vamos fazer aqui, vamos repetir esse experimentozinho aqui. Ó, a característica verde é a característica recessiva, certo? A característica amarela é uma característica dominante. Como eu estou trabalhando com indivíduos puros, lembra que eu falei lá no início, ele deixou se autopolinizar, eram puros? Então aqui eu tenho uma amarela pura e aqui uma verde pura. Nós vamos utilizar a primeira letra, geralmente, tá? A primeira letra da característica recessiva. Qual é a característica recessiva? Verde. Então eu vou utilizar a letra V. Se amarelo é a característica dominante e é pura, lembra da primeira aula? Ela é uma homozigota. Então eu vou utilizar aqui, ó, Vzão, Vzão. Tudo bem? No caso da característica verde, como é uma característica recessiva e eu estou trabalhando com um indivíduo puro ou indivíduo homozigoto, esse indivíduo ele vai ser o quê? Ó, Vzinho, Vzinho. Então, olha só, vamos fazer esse cruzamento aqui, ó. Como é que a gente faz o cruzamento? Pessoal, na minha primeira aula de introdução à genética, eu ensinei vocês a fazer esse cruzamento, tá? Eu vou fazer primeiro esse cruzamento direto e aí eu vou te mostrar novamente como fazer esse cruzamento pelo quadro de Punnett, tá? Então, olha só, eu vou pegar esse primeiro alelo com o primeiro de lá, vai ficar, ó, Vzão, Vzinho. Primeiro alelo com o segundo de lá, Vzão, Vzinho. Aí, primeiro alelo com o primeiro daqui, Vzão, Vzinho. E o segundo daqui com o segundo de lá, Vzão, Vzinho. Professor, olha só. Todas na geração F1, elas são híbridas, elas são heterozigotas. Eu falei isso na minha primeira aula, que o indivíduo heterozigoto é aquele indivíduo que tem um alelo dominante e um alelo recessivo, tá? Então, esses indivíduos da geração F1 são indivíduos heterozigotos. Agora, preste atenção que pode cair na tua prova. Como ele trabalhou com uma característica por vez, toda a geração F1 aqui, elas serão olha só, híbridas. Híbridas. Vamos colocar aqui, ó, híbridas. Cuidado, porque na sua prova você pode encontrar um termo dihíbridas. Dihíbridas é segunda lei de Mendel, onde Mendel ele trabalha com duas ou mais características ao mesmo tempo, que seria, por exemplo, qual a probabilidade da ervilha ser amarela e lisa ou amarela e rugosa. Então seria duas características ao mesmo tempo. Aqui não, aqui é uma característica por vez, tá? Então deixa eu só digitar aqui, ó, híbridas. Pronto. Então aqui nesse caso ele trabalhou com uma característica e essa característica ela seria o quê? Híbrida, né? Vamos só ajeitar aqui, ficou torto, né? Monohíbridas, né? Beleza, pessoal. Agora olha só. Qual é a diferença dessa ervilha aqui amarela para essa ervilha amarela no início? Pessoal, em relação ao fenótipo, nenhuma diferença, as duas são amarelas. Mas em relação ao genótipo, sim. Aqui você tem uma amarela pura, uma amarela homozigota, e aqui você tem uma amarela híbrida ou heterozigota. Tudo bem? Agora, olha só. Ele deixou essas plantas se autopolinizarem, né? No caso, amarela heterozigota com a amarela heterozigota, né? Seria uma autofecundação, por exemplo. E aí, na geração F2, o que que a gente obteve? Então vamos fazer esse cruzamento aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Colocar um. Como ela fez uma autopolinização, ixi, esse aqui tá meio apagado, né? Como ela fez uma autopolinização, então aqui nesse caso é Vzão, Vzinho vezes Vzão, Vzinho, porque é uma autopolinização, né? Então vamos aqui, ó. Primeiro com primeiro vai ficar Vzão, Vzão. Primeiro com o segundo de lá, Vzão, Vzinho. Segundo com o primeiro. Lembra, você não vai colocar Vzinho, Vzão. Você coloca primeiro o dominante. Então vai ficar como? Vzão, Vzinho. E terceiro aqui, ó, Vzinho, Vzinho. Olha só a característica amarela, verde aparecendo novamente, né?
E aí, pessoal, ele sempre percebeu que a geração F1 híbridas, a geração F2 aparecia, no caso, as cores dominantes, né? E aparecia uma cor recessiva. E aí, pessoal, ele identificou uma proporção. Todo cruzamento que ele ia fazendo, com todas essas características, sempre dava esse valor próximo de proporção. Como assim, professor, de proporção? Olha só, proporção genotípica e proporção fenotípica. Professor, eu lembro da primeira aula, genótipo e fenótipo. Assista essa primeira aula porque eu expliquei a diferença de genótipo e fenótipo, tá? Então, olha só, a proporção genotípica, você vai olhar para o gene. Então, olha para a geração F2. Quantos indivíduos aqui, no caso, quantas ervilhas, né? Mas para ser preciso, quantas ervilhas são Vzão, Vzinho? Professor, só uma. Então, você vai colocar aqui, ó. 2 pontos. Quantas ervilhas são Vzão, Vzinho? Professor, tenho 2, né? Então, você vai colocar 2 pontos, né? Essa tinta aqui tá quase acabando também. Vamos colocar essa outra aqui, ó. Então, 2 pontos, 2. Quantas vezes aparece Vzinho, Vzinho? Apenas uma vez. Então, a proporção genotípica, que é a proporção que aparece esse genótipo, esses genes, é de 1 para 2 para 1. Então, olha só. Uma dominante, uma homozigota dominante, 2 heterozigotas e uma homozigota recessiva. Isso é a característica genotípica, que é a proporção genotípica. Todas que ele avaliou, todas as características sempre chegavam nessa proporção de 1 para 2 para 1. 1 para 2 para 1. Agora, a proporção fenotípica, você vai olhar para o fenótipo, que é o quê? Que é a expressão do gene. Você vai olhar para a cor. Então, olha para cá, sempre na geração F2, né? Na geração F2, quantas são amarelas? Professor, na geração F2 são 3. Você vai colocar aqui, ó, 3, 2 pontos. Quantas são verdes? Apenas uma. Então, 3 para 1. Pessoal, toda geração F2, dessas características aqui, elas sempre davam próximo a 3 para 1. Então, quando ele fazia, por exemplo, da cor da vagem, na geração F2, a proporção fenotípica, próximo de 3 para 1, próximo de 3 para 1. E aí ele meio que arredondou no geral, né, todos os cruzamentos, e estipulou essa proporção. Toda proporção fenotípica nessas características aqui, 3 para 1. Toda proporção genotípica, 1 para 2 para 1. Para provar para você, né, que elas se repetem, é a mesma proporção, eu coloquei outra característica, a gente vai fazer o mesmo esquema. Geração parental, geração F1, F2, e vamos ver se essa proporção genotípica e fenotípica realmente ela é a mesma. Tudo bem? Antes de mostrar esse segundo exemplo, eu quero mostrar aqui para vocês. Na primeira aula eu falei sobre esse quadro, que é o quadro de Punnett, que é outra forma de você conseguir fazer os cruzamentos. Se você não quiser fazer daquela forma direta, como eu fiz, né? E também como eu mostrei na primeira aula, você pode fazer pelo quadro de Punnett, tá? Ou de Pinet. Então, aqui nós temos em relação ao primeiro cruzamento, ó, que foi Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho. Foi que eu coloquei aqui, ó. Coloquei o Vzão e o Vzão aqui, e o Vzinho e o Vzinho aqui. E aí, pessoal, é bem simples, é só juntar, ó. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Então, ó, obtém também a mesma geração F1 aqui, ó. O resultado, ele não muda. Já para esse outro cruzamento aqui de baixo, eu coloquei aqui, ó. Coloquei Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, né? Heterozigotes. Então, ó, Vzão, 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 Vzinho, certo? Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Mesmo resultado que a gente obteve aqui, tá? Agora, uma atenção que inclusive eu até falei na primeira aula. Olha só, cada resultado desse daqui equivale a 25%, para poder você fechar os 100%. Então, olha só. Nessa primeira geração, deixa eu só apagar aqui, né? Ó, nessa primeira geração, que é a geração de monohíbridas, cada resultado desse equivale a 25%. Então, eu tenho 25, 25, 25, 25, 25. Pessoal, quantas ervilhas são amarelas? 4. Se cada resultado é 25%, então eu vou dizer que na geração F1, 100%, olha só, 100% das ervilhas são amarelas,
tá? 25, 25, 25, mais 25, 100%. Já na geração F2 eu já não posso afirmar isso. Por quê? Porque 3 ervilhas são amarelas e uma é verde. Se cada uma equivale a 25%, então eu vou ter, ó, 1, 2, 3. Eu vou ter 75% sendo amarelas e 25% sendo verdes. Agora, olha só, na tua prova pode vir uma resposta sem ser em porcentagem, pode ser em fração. E também é muito simples, tá? Olha só, olha para a geração F2. Tu sabes que 75% é amarela e 25% é verde. Beleza. Agora, se for em fração, quantas são amarelas? Vamos lá. Conta aqui, quantas são amarelas? Ó, 1, 2, 3. Então, você vai colocar assim, 3. Dividido. Pessoal, quantas possibilidades você tem? 1, 2, 3, 4. Então, 3 sobre 4, ou 75%, é a probabilidade de aparecer na geração F2 essas ervilhas amarelas. Agora, essa daqui, a porcentagem vai ser menor, vai ser 25%, ou você poderia fazer aqui, ó, uma possibilidade, ó, só uma, né, seria verde, em 4 possibilidades. Então, 1 sobre 4 para ser verde, 3 sobre 4 para ser amarelas, ou 25% verde e 75% amarela. Tudo bem? Tranquilo? Vamos aqui para o nosso segundo exemplo de hoje, tá? Que é a forma da semente. A forma da semente, pessoal, ela pode ser lisa, como essa daqui, ó, o tegumento bem liso, tá? Opa, bem liso. E pode ser rugosa, né? Que é um formato mais rugoso, mais, ó, ok? Bem diferente. Agora, olha só. A característica recessiva, olha como agora vai ficar fácil. Você sabendo a característica recessiva e dominante, o esquema ele vai ser o mesmo. Olha para cá, olha na lousa. A característica dominante para a forma é o que? Lisa. Então, a característica rugosa ela é recessiva. Vamos utilizar a primeira letra da característica recessiva. No caso, se rugosa é a característica recessiva, vamos utilizar R, tá? R, olha só. Se a característica lisa ela é dominante e ele sempre trabalhou inicialmente, né, com uma geração parental pura, então quer dizer que essa lisa ela vai ser o quê? Rzão, Rzão. Beleza? No mesmo esquema aqui, ó. Já a rugosa, como é uma característica recessiva e ele começou a trabalhar com uma geração parental recessiva também pura, então ela vai ser, ó, Rzinho, Rzinho, tá? Vamos fazer esse cruzamento aqui, ó. Primeiro com primeiro, Rzão, Rzão. Primeiro com segundo, Rzão, Rzinho. Segundo com primeiro, Rzão, Rzinho. Segundo com segundo, Rzão, Rzinho. Pessoal, olha só. 100%, olha só, 100% delas aqui, ó, no caso agora é em relação à forma, né? Não é mais em relação à cor. 100% delas tinham um formato liso, determinando uma característica dominante, né? Nesse caso eram lisas, só que heterozigóticas, tá? Ele deixou o processo aqui de autofecundação acontecer, né? E aí, nessa geração F2, ó, vamos fazer esse cruzamento, ó. Primeiro com primeiro, Rzão, Rzão. Primeiro com segundo, Rzão, Rzinho. Segundo com primeiro, né? Rzão, Rzinho. Ó, nesse caso aqui, você não vai colocar Rzinho, Rzão. Bota o dominante primeiro. Então, Rzão, Rzinho. E esse aqui, ó, Rzinho, Rzinho. Pessoal, se você for fazer a proporção genotípica, vai dar a mesma dessa. Vamos fazer, ó, vamos colocar aqui PG, proporção genotípica, e PF, proporção fenotípica. Vamos lá. Vamos para o gene primeiro, para o genótipo. Quantas vezes aparece o indivíduo Rzão, Rzão? Uma vez. Quantas vezes aparece Rzão, Rzinho? 2 vezes. E quantas vezes aparece Rzinho, Rzinho? Uma única vez. Olha só, pessoal. A mesma proporção genotípica. O que foi que mudou aqui, professor? Perdão. O que mudou foi a característica. A característica era diferente. É a forma, mas a proporção genotípica é a mesma. Vamos ver se a proporção fenotípica ela também se mantém. Olha só. Quantas são lisas? Então, ó, 1, 2, 3 são lisas. Então, 3, 2 pontos. Quantas são rugosas? Apenas uma. Então, 3 para 1.
Professor, toda característica genética que eu for trabalhar, sempre a proporção genotípica é 1:2:1 e fenotípica 3:1? Não, pessoal, nem sempre, tá? Tem algumas exceções que a gente vai ver mais na frente, que são exceções da primeira lei de Mendel, ou seja, que a proporção ela pode mudar, tudo bem? Então, estamos partindo agora para o final da nossa aula, porém, um ponto muito importante para a gente finalizar são as conclusões que Mendel teve em relação à sua primeira lei. Conclusões que eu não anotei aqui na lousa, mas eu quero que você anote. Pessoal, as características de um organismo, elas são determinadas por um par de fatores que se segregam na formação dos gametas. Vamos entender essa conclusão de Mendel. Olha só, um par de fatores determina uma característica. Esse par de fatores que Mendel falou nada mais é do que um par de alelos que determinam uma característica. Lembra da nossa primeira aula de introdução? E que esses fatores, eles se segregam na formação dos gametas. Vamos colocar aqui um exemplo para você entender melhor. Olha só. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma planta Pisum sativum híbrida amarela. Então ela vai ser Vzão, Vzinho. Quando essa planta ela for formar os seus gametas, né? Ela for atuar aí na formação dos gametas, esse par de fatores, né? No caso, o par de fatores é um par de alelos, esse par de fatores vai se segregar, ou seja, vai se separar. Então, desta forma, né? Mendel conclui que as características do indivíduo são formadas por um par de fatores e esses fatores se segregam na formação dos gametas, né? Daí vem, ó, segregação dos fatores. Quando eles se segregam, no caso aqui eu vou ficar com um Vzão de um lado, Vzinho de outro, né? Eles serão puros. Por isso que também é conhecida essa lei como a pureza dos gametas. Deixa eu dar um exemplo bem legal para você. O indivíduo do sexo masculino, biologicamente falando, né? Ele é XY, tá? No par 23. Esse Y você recebeu de quem? Do pai. Você recebeu do pai, né? E o X você recebeu da mãe, tá? Então é muito importante que você lembre dessa conclusão de Mendel. Outra coisa também que Mendel fala, que as características de um indivíduo, eles advêm uma parte de origem paterna, ou seja, do pai, e outra de origem materna, tudo bem? E que na formação dos gametas, esse par de fatores ele se segrega. Daí vem segregação dos fatores e pureza dos gametas, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado, tá? Sim, outra coisa, eu coloquei aqui esse cruzamento, esse mesmo cruzamentozinho que eu coloquei aqui, tá? Só para você ver outra forma de fazer pelo quadro de Punnett, tudo bem? Bom, agora sim, né? Finalizamos a nossa aula, tá? Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pessoal, que tenha ficado, pode deixar aqui nos comentários, vou ter maior prazer em responder. E também, se puder me ajudar compartilhando, deixando um like, botando um comentário e também me seguindo lá no Instagram, @Prof. Emerson Inácio, tá bom? Então, um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!